Olá, meus amados irmãos, irmãs, professores, professoras e alunos da EBD. Paz e bem, eu sou o presbítero Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens, primeiro trimestre de 2025. E como você sabe, nesse trimestre nós estamos estudando a carta do apóstolo Tiago, e a lição de hoje, a lição de número 12, vai falar sobre autenticidade e paciência. Lembrando, meus irmãos, que o aplicativo do EBD em Foco já está funcionando. Acesse agora a Play Store do seu telefone e procure por EBD em Foco. E acesse todos os slides e subsídios do EBD em Foco no seu telefone celular no aplicativo do EBD em Foco. Lembrando também que você que gosta de ministrar com slides, seja então um assinante do ebdemfoco.com e você terá slides da revista CPAD 100% baseado na revista, com imagens de qualidade prontos para serem usados. E o conteúdo dessa assinatura contém os slides das lições de adultos, slides das lições de jovens, mais bônus, slides de escatologia, slides de discipulado, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos, incluindo cursos de capacitação para o professor da EBD. Temos experiência na produção de slides e subsídios da revista CPAD desde 2016 e já fizemos mais de 750 slides e você pode baixar todos eles aqui no EBD em Foco, basta você se tornar um assinante do ebdemfoco.com. Temos uma equipe qualificada que se dedica toda semana para entregar um conteúdo de qualidade para melhor atender você na sua EBD. Acesse o site ou fale agora mesmo com a nossa equipe pelo WhatsApp. O site é www.ebdemfoco.com e o WhatsApp 94 é o DDD 984092869. Muito bem, então vamos para o nosso comentário. O texto principal da nossa lição se encontra no Salmo 40, verso 1, que diz: Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O salmista nos ensinando que uma virtude importante no nosso relacionamento com Deus é paciência, porque a paciência, como diz o apóstolo Paulo, nos leva a perseverança, e a perseverança, a esperança, e a esperança em Cristo não falha. O resumo da lição nos diz: o crente deve ser paciente até a vinda do Senhor, quando seremos recompensados por eles. Devemos ser pacientes, irmãos. Nós devemos trabalhar a virtude da paciência em nossas vidas, porque nós vivemos em um mundo hedonista e imediatista. Mas a vinda do Senhor acontece num tempo que nós não temos como prever. E isso não é algo aleatório, é a própria palavra quem diz. O próprio Jesus diz: será num tempo em que ninguém espera e ninguém pode saber este dia. Os objetivos desta lição: conscientizar dos males da impaciência, compreender os benefícios da paciência e mostrar as diferenças entre paciência e imediatismo. O texto bíblico da nossa lição se encontra em Tiago, capítulo 5, versos 7 a 12. O texto nos diz assim: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência até que receba a chuva temporã e seródia. Ninguém é melhor para representar esse ato, esse aspecto da paciência do que o lavrador, porque ele não tem controle das estações, apesar de ter uma previsibilidade das estações, mas ele não tem controle. Ainda assim, ele planta e espera que Deus, sendo misericordioso, contemple ele com a chuva necessária. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juízo já está à porta. Aqui há duas possibilidades dessa expressão: o juízo está à porta, ou Tiago está dizendo: olha, não lutem um contra o outro
Por que ser juízo um do outro se o mundo já é juízo de vocês? Ou, né, Tiago está dizendo, olha, a vinda de Jesus está perto e Jesus virá também como juiz, trazendo o juízo de Deus. Meus irmãos, tome por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados que sofreram. Ouvistes que foi a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Mas sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não, para que não caiais em condenação. Tiago aqui repetindo uma expressão dita por Jesus nos evangelhos, né? Seja o seu sim, sim, e o seu não, não, porque o que passar disso é procedência maligna, o que Jesus está dizendo. E aqui nós aprendemos que Tiago, né, a exemplo de Jesus, está ensinando que nós não devemos fazer promessas para que as pessoas acreditem na gente. As pessoas devem acreditar na gente, confiar na gente, pelo caráter que nós temos e não pelas promessas que fazemos. Nossa introdução. Em um mundo cada vez mais acelerado, impaciente, a virtude da paciência se torna uma qualidade cada vez mais rara e valiosa. O texto de Tiago que estudaremos nesta lição nos desafia a adotar uma atitude de paciência, especialmente em tempos difíceis. A paciência, a necessidade da paciência, ela é importante por dois motivos principais. Primeiro, porque nós não temos controle das coisas, irmãos. Esse é um ponto básico. A impaciência, o imediatismo, a precipitação não traz garantia nenhuma de êxito. Então, básico, a impaciência é um problema, a precipitação, o imediatismo é um problema, porque nós não temos condições de dominar as situações, prever o futuro, prever as coisas. Nós não temos controle sobre essas situações. E em segundo lugar, só Deus tem. Nós precisamos ter paciência, e essa paciência deve nos levar à esperança, e a esperança deve nos levar à confiança no Senhor. Estudaremos a respeito dos males da impaciência, os benefícios da paciência e o contraste entre paciência bíblica e o imediatismo da nossa sociedade. A sociedade pós-moderna é doente, e uma das doenças da pós-modernidade é o imediatismo e o hedonismo. A pós-modernidade exige que as pessoas desejem o prazer, tenham o prazer de forma imediata, o que é absolutamente antagônico com a visão judaico-cristã, com a visão bíblica da vida. Os males da impaciência, o primeiro tópico. Frustração e ansiedade. Tiago 5 e 7 nos adverte sobre a necessidade de sermos pacientes. Assim diz o texto: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Muito provavelmente Tiago está também falando para os irmãos que estão ansiosos quanto à vinda do Senhor, estão reclamando que o Senhor está demorando, não estão suportando as adversidades. E Tiago está dizendo, sejam pacientes até a vinda do Senhor, porque depois da vinda do Senhor tudo isso passa. Lembrem-se do lavrador que espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e seródia. Como eu falei lá na leitura bíblica em classe, né, que esse texto, muito provavelmente, Tiago está nos fazendo lembrar que ninguém é maior exemplo de paciência nessa terra do que o lavrador, porque ele planta todo ano, apesar da previsibilidade das estações, mas ele não tem controle sobre absolutamente nada. Ele prepara o solo, ele planta a semente, mas ele depende exclusivamente da chuva e da qualidade do solo para o germinar desta semente. Ele não tem controle sobre isso, especialmente controle sobre a chuva.
nem controle sobre o crescimento, sobre a germinação e crescimento da planta, nem mesmo a qualidade do fruto, mas ele espera. Ele não espera apenas ver a chuva chegar, ele não espera apenas ver a semente germinar, a planta crescer, ele espera o fruto. A impaciência frequentemente gera frustração e ansiedade, levando a decisões precipitadas e ações impulsivas que podem ter consequências negativas. A impaciência frequentemente gera frustrações porque a impaciência leva objetivamente, isso aqui vocês precisam, professor inclusive devem discutir com seus alunos, a impaciência leva objetivamente as pessoas à precipitação. E a precipitação, óbvio, vai levar a consequências negativas, a resultados negativos. Porque nós precisamos entender que a vida, ela tem processos. E os processos, quando eles são atropelados, geram resultados ruins. Por exemplo, olhe para uma fruta. Toda fruta tem o seu tempo de maturação, né? A planta tem um hormônio chamado etileno, que se você aumenta o nível de etileno, é um amadurecimento fora do tempo. Ela muda inclusive o sabor. Ou se você retira o etileno, ela também não tem uma maturação saudável. Ou seja, a vida tem seus processos. A gente precisa aprender a respeitar esses processos, a aprender a trabalhar nesses processos e melhorarmos o máximo possível. Mas entender que não dá, nós não teremos bons resultados se atropelarmos os processos, nem se atrasarmos os processos. Nós precisamos ter paciência para que as coisas aconteçam no seu tempo. Trazendo novamente aqui a imagem do agricultor, do lavrador, ele tem o seu tempo, geralmente agosto, novembro, para plantar, e ele espera esse tempo para plantar. E mais ou menos abril, maio, junho para colher, e ele espera esse tempo para colher. Não tem como fazer essa antecipação das coisas, nem postergar. Se for feito, o resultado pode perfeitamente ser ruim. Quando nos tornamos impacientes, podemos reagir sem a devida reflexão, o que pode resultar em erros que poderiam ter sido evitados se tivéssemos exercitado a paciência. Além disso, a frustração e a ansiedade causadas pela impaciência podem afetar a nossa saúde mental e emocional. Como eu falei sobre a questão das frustrações, as pessoas estão profundamente imediatistas. E o fato de sermos imediatistas nos leva a frustrações profundas, o que leva a doenças emocionais e mentais. A constante pressa e a necessidade de resultados imediatos criam um ambiente de estresse e insatisfação contínua. Olha só como isso aqui realmente é perigoso. E está em todos os ambientes, inclusive nos ambientes de igreja. Tem muitas igrejas, muitos pastores que exigem metas, produtividade, que não combinam minimamente com a ideia de reino, a ideia do reino de Cristo. Mas isso está presente, a constante pressa e a necessidade de resultados imediatos criam um ambiente de estresse e insatisfação contínua, o que gera frustração e profundas doenças. Em contraste, a paciência nos ajuda a cultivar um espírito de calma e confiança, permitindo-nos lidar com os desafios da vida de maneira mais equilibrada e saudável. A paciência nos leva a uma caminhada onde nós não estamos apenas procurando chegar no destino final, mas também desfrutando da caminhada que pode ser uma bênção. Então, meu irmão, minha irmã, eu não sei como está sendo a sua vida, jovem, especialmente você jovem, você é jovem demais para esse desespero, para essa pressa.
Eu conheço jovens apressados para começar a namorar, apressados para casar, apressados para terminar a faculdade, apressados para começar o emprego. Calma, gente. Amadureça primeiro. Não se apresse em ter resultados, especialmente quando a sociedade quer exigir de você que você tenha estes resultados nestes tempos. Não se apresse, tenha paciência. Não espere apenas chegar no seu destino. Desfrute da caminhada. Relações deterioradas. A impaciência pode deteriorar os relacionamentos. Quando não temos paciência com os outros, demonstramos falta de compreensão e empatia, criando conflitos e barreiras na comunicação e no convívio. Eita, irmão, esse negócio é complicado. Quando não temos paciência com os outros. Às vezes, irmãos, pense bem. Se tem alguém que te tira a paciência, talvez ela seja até um instrumento de Deus para fazer você se acalmar, para fazer você vencer a sua ansiedade. Quem sabe se o seu marido, a sua esposa, seu irmão, sua irmã, seu pai, sua mãe lhe causa essa impaciência, talvez seja um instrumento de Deus para impedir que você seja um idiota, para impedir que você faça uma besteira. Deus está cuidando de você, meu irmão. Deus está cuidando de você, minha irmã. Deus está cuidando de você, jovem. Talvez você está olhando para aquela pessoa, eu não sei qual é a pessoa, mas você está olhando para ela e está dizendo: ah, essa pessoa me mata de raiva, essa pessoa não sei o que e tal, me tira do sério. Ei, Deus está cuidando de você. Deus está fazendo você amadurecer. Quem sabe lá na frente você vai precisar ter muito mais paciência. E essa pessoa é um instrumento de Deus. Valorize ela, ore por ela, ame ela. A incapacidade de esperar ou de dar aos outros o tempo necessário para responder ou agir conforme sua capacidade pode gerar ressentimentos e distanciamento emocional. Tiago, em sua carta, enfatiza a importância de tratar uns aos outros com amor e paciência, refletindo a longanimidade de Deus para conosco. Paulo diz lá em Filipenses que a nossa amabilidade seja conhecida de todos nesses últimos tempos. O que Paulo está ensinando ali? Paulo está dizendo assim: olha, irmão, que as pessoas conheçam você por ser alguém pacífico, não é moroso, preguiçoso, inerte, não. É pessoa pacífica, pessoa calma, pessoa prudente, longânima, uma pessoa que não é precipitada, que você seja conhecido por ser assim, uma pessoa que é cordial, que gosta de conciliar, de trazer a paz. Mas hoje em dia nós estamos vivendo o tempo do desespero, o tempo da correria. E realmente Tiago nos adverte que nós devemos tratar uns aos outros com mais paciência, irmão, com mais calma. Não, que as pessoas não conheçam a gente por sermos aquela pessoa que atropela os processos, que atropela as coisas, intolerante. Não, seja pacífico, seja agradável, seja amável, que as pessoas que convivam com você possam gostar de estar com você. Eu estava conversando esses dias com o meu pastor e nós discutindo numa classe de escola bíblica sobre essa questão de sermos perseguidos pelo evangelho. E ele dizendo: tem muito crente que é chato pra caramba, é um verdadeiro porre na vida das pessoas e diz: ninguém gosta de mim, estou sendo perseguido. Não, irmão, mude. Se você melhorar, a relação vai ser boa, o relacionamento vai ser bom. Você vai ver que existe uma vida além das suas perspectivas. Você vai ver que existe alegria além da sua amargura. Mude. Mude sua vida, se relacione melhor com as pessoas, que a sua amabilidade seja conhecida mais do que a sua amargura, do que a sua impaciência.
Mude, seja melhor, que você vai ver que as coisas também vão melhorar em sua volta. Além disso, a impaciência pode levar a uma comunicação ineficaz e mal entendida, o que é um problema. Quando estamos impacientes, tendemos a interromper os outros, a não ouvir atentamente e a reagir de maneira precipitada. Esse é um problema. Quando nós estamos impacientes, nós alegamos que o que nós temos é mais importante do que o outro tem. Nós alegamos que a nossa vida é mais valiosa, que o nosso tempo é mais valioso, que o que temos para falar é mais valioso, que o que as pessoas têm não é tão valioso. Isso é um profundo egoísmo. Isso é um egoísmo sem tamanho, colossal. E nós precisamos aprender a termos paciência, para que as pessoas também tenham o direito, ou exerçam o direito, porque elas já têm, né? Que elas exerçam o direito de existir, de se comunicar, de trabalhar, de produzir e até de ajudar a gente. Porque a gente fica às vezes pensando que só nós que temos capacidade, mas não. Muita gente tem capacidade, muita gente tem mais capacidade que nós. O problema é a nossa ansiedade, a nossa falta de paciência. E isso é que atropela as coisas e traz resultados ruim. Mas se nós formos pacientes, ouvir bem as pessoas, dar o espaço para as pessoas falar. Você conhece aquela pessoa que atropela todo mundo? Você está conversando e a pessoa logo corta o assunto e vai por cima, não tem um mínimo de educação? Ô meu irmão, para com isso. Muda. Se você não está conseguindo mudar, procure um terapeuta, ajuda. Faça uma campanha de oração, de jejum, que Deus vai te abençoar, mas mude, em nome de Jesus. Isso pode criar um ciclo de conflitos, desentendimentos, que enfraquece os relacionamentos. Praticar a paciência, por outro lado, promove um ambiente de compreensão mútua e respeito, fortalecendo os laços interpessoais. Todo mundo, irmão, tem um potencial. Todo mundo tem um potencial para ajudar em alguma coisa. Se a gente não atropelar as pessoas, elas podem desenvolver seus potenciais e apresentar muitos frutos. Mas muitas vezes nós atropelamos as pessoas, criamos esse ambiente hostil e afastamos as pessoas, acabamos com os relacionamentos. Isso na família, no trabalho, na igreja, nas lideranças. Então nós precisamos aprender a ser pacientes, praticar a paciência, a sermos pacientes, a sermos amorosos, para não criarmos esse ciclo de conflitos e desentendimentos, para não criarmos esse ambiente hostil e assim prejudicar o trabalho onde nós estamos. Perda de fé e esperança. A impaciência também pode minar a nossa fé e esperança. Quando esperamos por respostas ou soluções imediatas e elas não vêm, podemos duvidar da fidelidade do plano de Deus para nossas vidas, perdendo a confiança em sua soberania e bondade. De fato, não são raros, irmãos, as pessoas que desistiram da fé porque se desesperaram, porque se precipitaram, porque perderam a esperança. E por que perderam a esperança? Porque perderam a paciência, porque não tiveram paciência, não souberam esperar. Tiago está dizendo, tenha paciência, porque a vinda do Senhor se aproxima, mas tenha paciência. Pedro diz, inclusive, sobre isso. Muita gente está dizendo que desde o tempo dos nossos pais dizem que Jesus vai voltar e nunca voltou. E Pedro responde, olha, não se preocupe, não se precipite, porque para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O que é que Pedro está dizendo? Pedro está dizendo que Deus não se limita ao tempo, irmãos. Deus é criador do tempo. Deus está além do tempo, acima do tempo. Para ele um dia é como nada, 1000 anos também é como nada. Isso, ele é Pai da eternidade. E nós precisamos aprender a nos render. Está entendendo? Nós precisamos aprender a nos render e admitir a vontade de Deus, o tempo de Deus. Nós precisamos aprender a nos render e aceitar a vontade de Deus. Você lembra de Abraão? A promessa de Abraão ainda era jovem, mas a promessa se cumpriu quando ele era velho. Você lembra que Paulo diz que Jesus morreu na plenitude dos tempos, ou seja, no tempo
determinado por Deus. As coisas acontecem em seu tempo. Eclesiastes diz que tudo tem seu tempo. Então, irmãos, não vamos esperar soluções imediatistas para a vida. Não vamos esperar que Deus vá agir no nosso tempo, porque Ele tem o seu tempo. E o tempo de Deus é perfeito. A demora nas respostas às nossas orações pode ser vista erroneamente como um sinal de que Deus não está ouvindo ou se importando, o que pode enfraquecer a nossa fé. No entanto, Tiago nos encoraja a mantermos a paciência e a perseverança, lembrando-nos de que a vinda do Senhor está próxima. Deus não tarda e nem falha. Tem um hino antigo, que diz que Deus pode tardar, mas não falha. Isso não é verdade. Deus não tarda e nem falha. Ele age na hora certa. Tem até um hino do cantor Silvan Santos que diz: meu Deus não falha e também não tarda. Ele age na hora certa. É porque o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Ah, Melk, mas você não está sentindo a minha dor. Você não está vivendo no ambiente que eu estou vivendo. Irmão, que tal você buscar Deus? Ah, mas eu tenho buscado a Deus. Então suporte um pouquinho mais, irmão. Suporte um pouquinho mais. Segura um pouquinho mais. Procure nesse ambiente algo de bom para você fazer para que esse ambiente mude. Porque muitas vezes o ambiente se torna hostil para nós porque nós somos hostil também. Então você está olhando para a situação, você está vendo que as coisas não estão fáceis, você está ficando impaciente, amargurado, triste, desesperado. Busque a Deus. Mude a você mesmo, tenha uma vida de oração. Todos nós que tivermos uma vida de oração, nós teremos vida mudada. Isso eu não preciso nem ler a Bíblia para aprender. A vida me ensinou, convivendo na minha família, que é a família de crente, convivendo dentro da igreja, eu aprendi, é real. A Bíblia nos ensina, mas eu vi isso na prática. Se você é uma pessoa de oração, você terá a sua vida transformada. Então, se as coisas estão difíceis, se as respostas não estão vindo, descanse no Senhor. Deus tem o tempo certo para tudo. A paciência nos ensina a confiar no tempo de Deus e em seu plano perfeito, renovando nossa esperança e fortalecendo nossa fé. Em vez de permitirmos que a irritação nos leve ao desespero, somos chamados a usar esse momento como oportunidade para crescer em nossa confiança em Deus. Entendendo, irmão, entendendo que o tempo e o plano de Deus é perfeito. Lembra do salmista Asaf no Salmo 73? Ele diz assim: eu quase me desesperei quando eu vi o ímpio prosperar e o justo sofrer. Quase me desesperei. Porque eu vi que o ímpio estava bem, rico, próspero, de boa, tranquilo, e o justo sofrendo. Mas quando eu adentrei o templo de Deus, e ali a ideia é quando ele adentrou na presença de Deus, Deus revelou para ele que os caminhos do ímpio são escorregadios, que a alegria do ímpio é só aquele momento, mas é o justo que tem alegria eterna. Olha só, se Asaf não tem um pouquinho de paciência, se ele deixa a inveja, aquele sentimento pernicioso invadir o coração dele, ele teria apostatado da fé. Porque na concepção inicial dele, Deus estava sendo injusto. Ele, justo, que buscava a Deus, orava a Deus, clamava a Deus, se negava de fazer as coisas erradas, se privava do pecado e estava sofrendo. E o justo, que não fazia nada disso, estava prosperando. Se ele não tem paciência para entrar na presença de Deus, para Deus revelar para ele a verdade, ele teria abandonado a fé. Mas quando ele adentrou na presença de Deus, Deus falou para ele: olha só como é o caminho do ímpio. Olha só o destino do ímpio. Olha só, a prosperidade do ímpio é momentânea, a alegria dele é momentânea, mas você pode até sofrer aqui, mas terá alegria eterna. Então, meus irmãos, não estejam ansiosos. Confie no Senhor, não se precipite, não entre em desespero, busque no Senhor. Como diz o texto aqui,
tenha esse momento de dificuldade como uma oportunidade para você amadurecer, para você crescer, para você desenvolver mais confiança no Senhor. Segundo tópico, benefícios da paciência. Crescimento espiritual. A paciência nos leva a ter crescimento espiritual. Tiago 5:8 nos encoraja a ser paciente e fortalecidos até a vinda do Senhor. Sede-vos também pacientes e fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próximo. Nesse processo de adquirir paciência, você fortalecerá o seu coração, que é algo necessário para esperar a vinda do Senhor. A paciência nos ajuda a desenvolver um caráter robusto, uma fé inabalável, porque a paciência não é algo que acontece da noite para o dia. A paciência é algo que acontece por um processo. Veja aqui, fortalecei-vos, o vosso coração, mas antes vocês precisam ter paciência. Porque no processo de exercitar paciência, você adquire robustez. Você adquire uma fé firme, inabalável. Por isso é importante você entender que o momento de adversidade da nossa vida, inclusive Tiago diz isso lá no capítulo 1, que nós temos que ter por grande esperança, expectativa, honra, passarmos por dificuldades, porque essas dificuldades prova, aperfeiçoa o nosso caráter, nos faz ter uma fé firme, não vacilante, para no dia da adversidade a gente permanecer firme, como diz o apóstolo Paulo em Efésios 6. A prática da alma, da mansidão, a prática da calma, da mansidão, é uma forma de disciplina espiritual que nos molda e nos prepara para enfrentar os desafios da vida com sabedoria e resiliência. Irmão, eu sei, mas quando você consegue controlar o seu ímpeto, a sua natureza, é uma vitória muito grande. Quem já passou pela situação de ser uma pessoa explosiva, sanguínea, e então você consegue com o tempo a domar essa fera e a não entrar em situações constrangedoras, vergonhosas e de prejuízo, você então se sente tão aliviado. Eu já passei por isso, irmão. Eu sei como é isso. Então vamos exercitar a prática da calma, da paciência, da mansidão. Isso vai nos livrar de tanta cilada, isso vai nos livrar de tanta confusão. A Bíblia nos fala que nós devemos ser aptos em ouvir e tardio em falar. E nós às vezes somos tão precipitados em falar. Tiago nos fala, alguns capítulos atrás, que com a língua nós podemos governar, nós podemos liderar, como se faz usando um simples freio no cavalo, um simples leme num navio, mas com a língua também nós podemos incendiar o ambiente, destruir o ambiente, e muitas vezes a precipitação, a falta de calma, a falta de paciência nos leva a falar algo que muitas vezes é como uma faísca, incendeia o ambiente e destrói tudo. Mas se nós tivermos prudência, se nós tivermos paciência, nós podemos usar a palavra no tempo certo e, ao invés de ser escravo ou de incendiar tudo, destruir tudo, nós iremos governar. Então exercite a calma e a mansidão. Exercite como uma disciplina espiritual para moldar você e preparar você, não só para os desafios da vida, mas especialmente para os momentos de vitória. Além disso, o crescimento espiritual resultante da paciência nos aproxima mais de Deus. Porque quando nós temos paciência, nós paramos para ouvir Deus. Você conhece a oração contemplativa? A oração contemplativa é uma coisa que a maioria dos cristãos não faz. Eu reconheço que é muito difícil fazer.
porque esvaziar a mente para estar somente na presença de Deus é algo profundamente difícil. Mas deixa eu dizer a você, às vezes é algo necessário. Eu conheço pessoas que estão à beira de uma depressão porque não conseguem fazer a mente parar. Tanta gente com a síndrome do pensamento acelerado, ansiedade, e leva à depressão. Então, irmão, vamos praticar a calma, a mansidão, a paciência, fazer algumas orações contemplativas, esvaziar um pouco a mente, descansar no Senhor. Isso vai lhe aproximar mais de Deus. Isso vai levar a gente a ter uma vida melhor, para a glória do Senhor. À medida que aprendemos a esperar nele, nossa dependência e confiança em sua provisão aumenta. Essa relação mais íntima com Deus fortalece nossa fé e nos capacita a enfrentar as provações com uma perspectiva divina, reconhecendo que cada momento de espera é uma oportunidade para crescimento e amadurecimento espiritual. Lembra que eu falei lá no início? Se nós tivermos paciência, se nós desenvolvermos a virtude da paciência, nós iremos perceber que é glorioso não só o destino, mas a caminhada também. A caminhada. Imagine você passeando num bosque lindo, maravilhoso. Às vezes você passa por coisas tão belas, mas você está tão ansioso para chegar no final que você não vê nada. Conta a história de dois homens que foi até um certo reino de um sábio, e ele chegou lá e disse que queria conhecer o reino, né, as belezas do reino. E o sábio então encheu uma colher de azeite e entregou na mão desse homem, do primeiro homem. Esse homem rodou o reino inteiro com essa colher de azeite e voltou com todo o azeite na colher. E o rei então perguntou: você viu o monumento tal? Você viu o chafariz, a piscina tal, o bosque tal? Ele: não vi nada. Estava concentrado tentando preservar o azeite. Ele: rapaz, a vida não pode ser assim, apenas olhando para baixo. A vida não pode ser apenas a vida que está sendo dedicada ao momento último, mas é preciso ser desfrutada. Aí veio outro homem que também queria conhecer as belezas do reino, e o rei fez a mesma coisa, ofereceu a ele uma colher, e essa colher encheu de azeite. E ele foi eufórico, não conseguiu se controlar e se deslumbrou com tanta coisa e esqueceu da colher de azeite. Quando ele chegou na frente do rei, o rei perguntou pelo azeite. Ele não sabia nem onde estava a colher, muito menos o azeite. E o rei então disse para ele: você não pode se deslumbrar com a vida e esquecer determinados detalhes que também são importantes. E a moral da história é: nós precisamos viver uma vida equilibrada. Nós não devemos viver na ansiedade apenas de chegar, precisamos desfrutar. Mas nós também não devemos viver como se nunca fôssemos chegar a algum lugar. Como se o que realmente importa é só o agora. Não. Nós temos uma eternidade para viver com Cristo. Mas até essa eternidade nós estamos caminhando na presença dele. Nós estamos caminhando na presença dele, e essa presença precisa ser desfrutada. Então, meu irmão, precisamos aprender a viver em paz, a termos paciência, a desfrutar da presença de Deus, para também um dia desfrutar da eternidade com ele. Relacionamentos saudáveis. A prática da paciência promove relacionamentos mais saudáveis. Ser paciente com os outros demonstra amor e respeito, criando um ambiente de compreensão mútua e apoio, fortalecendo os laços interpessoais. Eu falei isso já, né, sobre o problema de nós sermos impacientes, de nós sermos acelerados demais, atropelarmos as pessoas e criarmos ambientes hostis. Daqui a pouco nós estamos sozinhos, rejeitados por todos, e achamos que as pessoas é que são ruins, egoístas ou preconceituosas, mas às vezes somos nós que construímos esse ambiente hostil. Então nós precisamos ter paciência para que o lugar onde nós estamos seja agradável, especialmente o lar, né? Quantos esposos e esposas que não têm paciência um com o outro, pai que não tem paciência com o filho que não tem paciência com o pai, porque o pai tem alguma distração, algum problema.
Igreja, o irmão não tem paciência um com o outro e assim por diante. Irmãos, precisamos exercitar a paciência para termos relacionamentos saudáveis, para que os ambientes que nós frequentamos ou que nós vivemos, onde nós estamos, sejam os melhores. Quando somos resignados, mostramos que valorizamos o tempo e as necessidades dos outros, o que contribui para uma convivência harmoniosa e cooperativa. A paciência também permite resolver conflitos de maneira mais eficaz. Quando você, não é paciente, você vai resolver um problema, você atropela o processo e fica coisa para trás. Então, tendo paciência, você resolve tudo, do início ao fim. Em vez de reagir impulsivamente, a paciência nos dá tempo para refletir, ouvir e responder de forma mais adequada. Lembra da técnica do contar até 10? Sabia que isso é uma questão científica? É científica porque as piores respostas, as respostas mais idiotas e mais graves, as reações mais estúpidas que se toma, eu estou falando de reação, reação, que aqui o texto está dizendo, em vez de reagir impulsivamente, as reações mais imbecis, mais idiotas, mais graves que nós temos, elas acontecem no intervalo de 10 segundos. Isso é científico, sabia? Então, aquela ideia de que alguém te provoca e você conta até 10 segundos, conta até 10, isso não é uma bobagem não, é porque ali você vai conseguir, o cérebro vai conseguir oxigenar de novo e você vai conseguir tomar uma boa decisão. Então, o apóstolo Tiago está dizendo aqui, em vez de reagir impulsivamente, a paciência nos dá tempo para reagir, para refletir. Então, se você é alguém que exercita a paciência, alguém vai te afrontar, te xingar, fazer um bocado de coisa com você vai esperar. E a decisão que você tomar certamente vai surpreender e envergonhar a pessoa que está lhe constrangendo. Isso não só ajuda a evitar mal-entendidos e ressentimentos, mas também fortalece a confiança e o respeito mútuo. Elementos essenciais para relacionamentos saudáveis e duradouros. Nos tempos que nós vivemos de relacionamentos descartáveis, ser paciente um com o outro é primordial. Até porque, irmãos, isso aqui é bom a gente refletir. Você e eu somos falhos. Nós não somos perfeitos, não. Nós não somos seres absolutos, somos seres contingenciais. O que isso significa, meu? Seres absolutos é que não depende da existência de outro para ser completo. Quem é que é assim? Deus. E ainda assim ele é triuno, Deus que é tri, em 3 pessoas. Ele é um, mas também é 3. Que é o grande paradoxo da Trindade, que é difícil de explicar, mas não é antibíblica. E como diz também um certo teólogo americano, também não é contraditória. Deus que é absoluto ainda é 3. É um, mas também é 3. E nós somos contingenciais, nós dependemos de Deus, dependemos do irmão, dependemos de tudo para viver. Nós não podemos viver como se fôssemos absolutos. Nós precisamos entender que nós precisamos das pessoas, ter paciência com elas, porque nós somos frágeis também. Você está criticando a fragilidade de alguém? Você também é. Você está criticando a falha de alguém? Você também é falho. Você está criticando a estupidez de alguém? Você também é estúpido. Eu estou criticando a estupidez de alguém? Eu também sou estúpido. Nós somos imperfeitos, gente. Nós não somos absolutos. Então nós temos que aprender a evitar esse mal do julgamento, da impaciência, da inquietação, e aprender a olhar para a pessoa e sentir misericórdia dela, se compadecer dela, se colocar no lugar dela para que possamos viver, ter um convívio harmonioso, saudável e duradouro. Paz interior. A paciência também traz paz interior. Quando aprendemos a esperar com tranquilidade e confiança, reduzimos o estresse e a ansiedade, experimentando uma sensação de calma e contentamento, independentemente das circunstâncias. Isso começa com aquela aceitação de que nós
Não podemos mudar o futuro e nem o passado. Lembra do que Jesus diz? Você não pode tornar um fio da sua cabeça branco ou preto. E Jesus não está falando sobre usar tinta não, gente. Tem uma porrada de igreja que diz aí que os irmãos, as irmãs não podem pintar o cabelo porque Jesus disse que nós não podemos. Jesus não está dizendo que é proibido pintar o cabelo. Jesus está dizendo que ali nós não podemos nem aumentar e nem diminuir o nosso tempo. É uma figura de linguagem que Jesus usa. Olha, você não pode acrescentar dias na sua vida e nem diminuir os dias que você já viveu. Você é incapaz disso. Então, meu irmão, busque a paz, busque a tranquilidade, e a paciência nos ajuda a viver essa vida de paz, de calma, da sensação de que você está satisfeito com o que você é, porque você serve a Cristo. Foi isso que Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece, que as pessoas costumam deturpar o significado desse texto. Mas Paulo está dizendo: olha, eu posso ter muito e também posso ter pouco. Eu posso estar livre, mas também posso estar preso. Eu posso estar enfermo ou saudável. Mas eu vou continuar servindo ao Senhor. Eu vou continuar alegre. Eu vou continuar satisfeito. Porque a minha alegria vem do Senhor. A razão da minha existência não é pelo que eu tenho, não é por onde eu estou, não é pelas pessoas, o que as pessoas dizem ou pelas pessoas que estão à minha volta. É por causa de Jesus. Então, temos que ter esta consciência de estar satisfeitos, para não estarmos ansiosos o tempo todo, porque nós não temos capacidade de mudar nada. Nada, o que nós temos que fazer é descansar no Senhor. Essa paz interior é um reflexo de nossa confiança em Deus e na sua soberania, sabendo que Ele está no controle e que o seu tempo é perfeito. Além disso, a paciência nos ajuda a manter uma perspectiva positiva e esperançosa. Descansemos na soberania de Deus. Lembra do que Paulo diz, Romanos 8:38, se eu não estou enganado. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Deus está cuidando de nós, irmãos. Não se desespere. Não, jovem, você é jovem demais. Pelo amor de Deus, por que tem tantos jovens desesperados? Vocês não viveram nada. E por que tantos jovens e adolescentes desesperados? Tenham paciência. Vocês têm muito para viver, há muita coisa para descobrir, para realizar, para sentir. Tenha paciência. Em vez de ficarmos obcecados com resultados imediatos, aprendemos a apreciar o processo e a reconhecer as bênçãos e lições em cada etapa da nossa jornada. Essa atitude de gratidão e contentamento contribui para uma vida mais equilibrada e satisfatória, livre das pressões e ansiedade do imediatismo. Já falei sobre isso, né? Nós precisamos aprender que nós não temos só o destino final, nós temos a caminhada inteira para desfrutar. Para que tanta obsessão por determinados resultados? Para que você nem aprecia o caminho? A jornada é tão bela quanto o destino final. Terceiro tópico: paciência versus imediatismo. A cultura do imediatismo. Vivemos em uma cultura que valoriza o imediatismo, onde tudo deve acontecer velozmente. Esse desejo constante por resultados instantâneos contrasta diretamente com a paciência bíblica que nos chama a esperar o tempo de Deus. Eita! Como nós vivemos um tempo difícil, irmãos. Mas esse tempo só é difícil porque as pessoas se afastaram de Deus, da sua palavra. Porque a convivência com Deus, a comunhão com Deus nos ensina a ter paciência e a esperar nele. A sociedade moderna, com suas tecnologias e demandas, muitas vezes nos condiciona a esperar gratificação imediata, o que pode ser espiritualmente prejudicial. Tiago nos desafia a resistir a essa pressão cultural e a cultivar a paciência como um fruto do Espírito. De fato, é uma pressão cultural que a sociedade impõe. Se você chegou aos 20 anos e não casou, vixe, você não casa mais. Se você chegou aos 18 anos e não perdeu a virgindade, você é retrógrado. Se você chegou aos 25 anos e ainda não tem a casa, não tem um carro, você é fracassado. Se você não ganhou 1 milhão, que a gente vê toda hora na internet, você é um fracassado. Você é isso, você é aquilo. Gente, isso é pressão cultural.
Isso é uma pressão cultural que só adoece as pessoas. Mas se entregar a isso não vai resolver o problema. Não vai resolver o problema. As pessoas na internet que chegaram a 1 milhão, pode perceber, aquelas que é verdadeira, né? Porque tem um bocado que mente. Elas passaram por processos. As pessoas que construíram casamentos abençoados passaram por processos. Não é assim imediatamente. Espere o tempo. Lembra do que eu falei lá no início? Se você acelerar o processo de maturação de uma fruta, ela perde a qualidade. Então espere o tempo para que tudo seja perfeito. A despreocupação nos ensina a confiar em Deus e a reconhecer que seu tempo é sempre o melhor. Lembrando que a despreocupação que o comentarista está falando aqui não é a falta de propósito não, viu, irmãos? Não é a falta de propósito. A falta de propósito leva a pessoa a uma vida de preguiça e miséria. Não é isso. A despreocupação é aquela falta de aceleração, mas o viver do propósito no tempo certo. Viver o propósito, desfrutar do propósito. Isso é diferente de viver sem propósito na preguiça e na miséria. Valor da espera. Tiago 5,7 usa a metáfora do agricultor que espera pacientemente pelo precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e a seródia. A temporã é a chuva da semeadura. A seródia é a chuva que antecede as colheitas, é aquela que vivifica o fruto para o fruto crescer, ser maior. Então, o lavrador espera o tempo certo. Isso aqui é um ensinamento sensacional. Jovens, professor, desenvolva com seus alunos. Jovens, o lavrador espera o tempo certo. Ele não se precipita, porque as coisas da vida têm seu tempo. Não se precipite, você vai se arrepender profundamente. Esse exemplo ilustra que a espera é valiosa e necessária para o crescimento e a frutificação. Um conceito muitas vezes esquecido na pressa do mundo moderno. Tudo tem seu tempo, meu filho. Espera. A espera, segundo Tiago, não é um tempo perdido, mas um período de preparação e amadurecimento. A palavra grega traduzida por paciência denota a capacidade de esperar tranquilamente. Eu lembro de mim. Eu lembro que teve um tempo que eu preparei uma mensagem. Eu preparava mensagens para pregar no domingo. E eu preparei mensagem para pregar no culto de domingo durante 1 ano. E eu não recebi oportunidade na minha igreja. Durante 1 ano. Mas adivinha? Isso me deu um salto teológico, bíblico teológico enorme. Porque se eu tivesse nas primeiras vezes desanimado, eu não teria dado esse salto. Mas eu não entendi que aquilo era uma porta se fechando. Eu entendi que aquilo era o tempo. O tempo de Deus. Era o tempo certo. E não era o tempo certo eu pregar no domingo naquele ano. E eu não preguei no domingo naquele ano. Mas depois eu preguei vários domingos em várias congregações e até em outras igrejas de outros ministérios no ano seguinte. Porque foi o tempo de preparação. Tiago está nos dizendo, quando vierem as injustiças, tenham calma. Não se desespere. Descanse. Além disso, a espera nos ensina lições importantes sobre dependência e confiança em Deus. Lembra do que eu falei sobre a regra dos 10 segundos? Quando vierem as injustiças, tenha calma. Não se precipite. Não reaja imediatamente. Espere no Senhor, descanse, se acalme e, com a direção de Deus, tome a decisão. Quando somos obrigados a esperar, aprendemos a soltar o controle e a confiar que Deus está trabalhando em nossa vida, mesmo quando não podemos ver resultados imediatos. Esse processo de espera fortalece nossa fé e nos prepara para receber as bênçãos de Deus no momento certo. Quando Deus nos obriga a esperar, Ele fortalece a nossa fé e enfraquece a nossa carne. Ele faz com que a gente se canse a ponto de descansar nele. E a nossa fé assim é fortalecida. Testemunho de fé. Exercitar a paciência em uma sociedade impaciente
é um testemunho poderoso de fé. Será diferente. Demonstrarmos que confiamos no controle soberano de Deus e que estamos dispostos a esperar pelo seu tempo perfeito, mostrando ao mundo uma alternativa ao imediatismo. Eu tiro por mim e a minha esposa, nós estamos construindo nossa casa e nós temos 3 objetivos, né? Vou até confidenciá-los aqui a vocês. Para a glória de Deus, nosso objetivo é concluir nossa casa, ampliar nossa loja e comprar nosso carro novo. Esse é o nosso objetivo para os próximos anos. Às vezes, dá uma certa angústia de pensar que isso pode demorar. Mas a gente aprende que, durante todo esse tempo, nós não estamos endividados, estamos vivendo bem, estamos vendo a nossa loja prosperar e a nossa casa sendo construída, nossos filhos bem, casamento bem, graças a Deus. Então, esse processo, a gente vai aprendendo a viver ele, a desfrutar ele, até chegar o dia de nós estarmos com esses projetos concluídos para a glória de Deus. E que Deus nos dê graça para não perdermos a paciência. Vou ter que voltar a estudar essa lição de novo, para que ela possa me ensinar de novo a manter a calma e a paciência e esperar que no tempo de Deus as coisas acontecem. Veja o exemplo de Jó. A paciência dele em meio às adversidades revelaram uma fé profunda, madura, uma maior intimidade com Deus. Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora tivei os meus olhos. Jó, depois de falar tanto, quando ele parou para ouvir Deus, ele compreendeu quem Deus era. Ele foi duramente provado, mas permaneceu firme na certeza do cuidado de Deus. Ele sabia que Deus estava cuidando dele, mesmo que ele não via, ele não compreendia. Mas a fé de Jó levou ele a uma vida de paciência e de certeza que Deus estava cuidando dele. É Jó quem diz, né? Parafraseando Jó, ele diz assim: se eu tivesse um ponteiro de ferro e pudesse escrever na pedra que ainda que a minha carne se seque e os meus olhos e os meus ossos grude na pele, eu glorificarei o Senhor. Eu glorificarei o Senhor. Quando desenvolvemos a virtude da paciência, inspiramos outros a fazer o mesmo. Nosso exemplo pode ser uma luz em meio à escuridão da impaciência e da ansiedade, apontando para a paz e a segurança encontradas em Deus. Nós somos luz do mundo e sal da terra. Nós temos que combater essas ideias mundanas do desespero, do hedonismo e do imediatismo. Devemos desenvolver uma virtude de paciência e confiança no Senhor, não só para termos uma vida boa, mas para sermos exemplos nessa sociedade perdida. Escolha trilhar o caminho da paciência, testemunhando o poder transformador da fé em Cristo. No versículo 8, somos desafiados a fortalecer o coração diante das injustiças. O exercício da paciência nos leva a um coração forte e diante das injustiças permaneceremos de pé. Tiago utiliza uma palavra que significa fortalecer, estabelecer, apoiar ou firmar bem alguma coisa para que ela não saia do lugar. Na jornada da vida, com suas lutas e angústias, nosso coração pode ficar entristecido, pesado, e os ventos contrários podem nos desestabilizar, mas Deus é quem fortalece nossos corações para seguirmos em nossa jornada. Nesse tempo de tanta adversidade, tanta afronta, tantos ataques, o coração se entristece e enfraquece. Mas como diz o escritor de Provérbios, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Se você pacientemente fortalecer o seu coração, os resultados da sua vida serão, sem dúvida, os melhores. Nossa conclusão. O texto da carta de Tiago que estudamos nesta lição é um convite a cultivar a paciência, especialmente em tempos de dificuldade. A impaciência gera ansiedade e deterioração dos relacionamentos, enquanto a paciência nos fortalece espiritualmente, promove relações saudáveis e traz paz interior.
Vivendo em meio a uma sociedade imediatista, somos chamados a evidenciar a nossa confiança em Deus. Que possamos, com a ajuda de Deus, desenvolver essa virtude tão essencial, especialmente em um mundo que valoriza tanto o imediato. Muito bem, ficamos por aqui. Lembrando que você que usa os slides produzidos pelo EBD em Foco aí na sua igreja, tira uma foto de você usando o slide e mande para nós aqui no WhatsApp ou no nosso direct do Instagram. Acesse o site ebdemfoco.com, entre em contato conosco pelo WhatsApp para mais informações. No ebdemfoco.com você tem tudo que precisa para ministrar uma aula de excelência. Ficamos por aqui, até a próxima, paz e bem a todos.